estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre triângulos. E triângulos é um polígono com 3 lados. Isto é uma figura geométrica plana, fechada, que possui 3 lados. Observe também que ele possui, além dos 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Observe aqui que nesse triângulo ABC, o lado são os segmentos, o ângulo interno é a região formada por 2 segmentos, região interna, né? E o vértice é o encontro entre 2 segmentos. E nós denotamos, né, por letra maiúscula os vértices, por 2 letras, né, como A até B, o segmento em cima indicando que é um lado, e os ângulos, como eu vou querer aqui, ó, o ângulo que está aqui vai ser o ângulo A, B, C. E eu coloco o acento aqui no B, indicando que o ângulo está no vértice B, do encontro das retas de A até B e de B até C. Então, todo triângulo vai ter essas características. Uma característica muito importante dos triângulos é que a soma dos ângulos internos dele sempre é 180 graus. Então, se nós temos em um triângulo um valor que nós não conhecemos, mas temos o valor dos outros ângulos, por exemplo, aqui temos o ângulo de 45 e outro de 45. Então, somando todos os ângulos, aqui no caso eu coloquei x mais 45 mais 45, tem que dar 180. 45 com 45 dá 90. Passando 90 para o outro lado da igualdade, na operação inversa, isso é, subtraindo, 180 menos 90 deu 90 graus. Então, o ângulo que estava faltando aqui era de 90 graus. Observe esse outro exemplo. Nós temos 30 e 40 aqui os ângulos internos. Queremos descobrir o valor de y. Então, vamos somar tudo. Y mais 40 mais 30 tem que dar 180 graus. E 30 mais 40 dá 70. Passando 70 para o outro lado da igualdade, subtraindo, 180 menos 70 dá 110 graus, que é o ângulo desconhecido. Então, sempre a soma dos ângulos internos vai dar 180 graus. E as classificações, né? Primeiramente, quanto aos lados. Se o triângulo tem todos os lados do mesmo tamanho, ou seja, congruentes, iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Se o triângulo tem apenas 2 lados congruentes, isso é, 2 lados iguais, ele vai ser chamado de triângulo isósceles. E se o triângulo tem todos os lados diferentes, ele vai ser chamado de triângulo escaleno. E a classificação quanto aos ângulos internos aí, né? Veja que o triângulo vai ser acutângulo quando todos os ângulos dele forem agudos. Isso é, todos os ângulos forem menores que 90 graus. O triângulo vai ser retângulo quando ele tiver um ângulo reto. Isso é um ângulo que tem exatamente 90 graus. E um triângulo vai ser obtusângulo quando ele tiver um ângulo obtuso. Isso é um ângulo que mede mais de 90 graus. Veja que estamos falando sempre de ângulos internos. Aqui agora nós temos alguns casos de congruência. Isso é, como que a gente pode saber que 2 triângulos são iguais? E para isso a gente não precisa ter todas as medidas deles. Existem alguns casos, como por exemplo, o lado, lado, lado. Isso é, se cada lado correspondente tem a mesma medida, então esse triângulo é congruente ao outro. Outro caso, lado, ângulo, lado. Então, nós temos um lado igual, um ângulo igual e outro lado igual. Veja que esse ângulo está entre os 2 lados correspondentes. E aí, nós temos, então, que esse triângulo vai ser exatamente igual a esse. Então, todas as outras medidas dele também vai ser igual. Outro caso, ângulo, lado, ângulo. Então, veja aqui que nós temos um ângulo correspondente, um lado e o outro ângulo.
Veja que esses dois ângulos estão referentes ao mesmo lado. E o último caso de congruência é lado, ângulo e ângulo oposto. Então, temos um ângulo aqui correspondente ao mesmo lado aqui, ó, que são iguais, e o ângulo oposto a esse lado, nos dois casos. Então, esses são os 4 casos de congruência, onde, quando ocorre qualquer um deles, um triângulo vai ser igual ao outro. Veja aqui nas complementações que o critério de existência de um triângulo é que em qualquer triângulo a medida de um lado deve ser menor que a soma da medida dos outros dois lados. Olha esse exemplo. Se a gente tivesse que construir um triângulo, por exemplo, de 4 centímetros, 3 centímetros e 6 centímetros, observe que 4 é menor que 3 mais 6, que dá 9. 3 é menor que 4 mais 6, que dá 10. 6 é menor que 3 mais 4, que dá 7. Então, é possível construir um triângulo com essas medidas. Agora já olha esse outro exemplo. 2 centímetros, 5 centímetros e 8. O 2 é menor que 5 mais 8, que dá 13, ok? 5 é menor que 2 mais 8, que dá 11, ok? Mas olha esse outro lado. O 8 já vai ser maior que 2 mais 5, que dá 7. Então, isso aqui contradiz a existência de um triângulo. Então, não é possível construir um triângulo com essas medidas. Veja outra informação, que em todo triângulo, ao maior lado opõe-se o maior ângulo e ao maior ângulo opõe-se o maior lado. E também ao menor ângulo opõe-se o menor lado ou ao menor lado o menor ângulo. O que isso quer dizer? Olha aqui na figura. Nós temos aqui um ângulo de 80 graus, outro de 65, outro de 35. O de 80 graus, que é o maior lado é o que opõe a ele, ó. O lado aqui, BC. Então, vai ser o maior lado dos 3 aqui do triângulo. Do 65, o lado que opõe ele é o AB. E do 35 é o AC. Então, veja que ficam 80 graus, que é o maior ângulo, e BC, que é o maior lado. Depois vem 65, que se opõe ao AB, então vai ser o lado aqui que vai estar no meio. E o menor vai ser o 35, que o lado que opõe é o AC, que fica sendo o lado que tem a menor medida. Então é isso. Obrigado por participar da aula. Até a próxima.